Boa tarde, bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos continuar o estudo do livro A Criança, Perguntas e Respostas, Dr. Paulo Hiroki Gonçalves, organizador. Se gostar do vídeo, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Não esqueça de ativar as notificações. Siga-me no Twitter, Facebook, Instagram. É relativamente frequente o recém-nascido apresentar uma tumoração volumosa na porção lateral e posterior da cabeça. Qual o seu significado? Essa tumoração, denominada cefalohematoma, deve-se a um extravasamento de sangue e, na imensa maioria dos casos, vai diminuindo com o decorrer do tempo, até desaparecer completamente sem necessitar de nenhum tratamento. É normal o recém-nascido apresentar extremidades frias? Sim. Geralmente a circulação periférica do recém-nascido é insuficiente para manter suas extremidades tão quentes quanto o resto do corpo. Capítulo 2. O recém-nascido normal. Cuidados. Dr. Américo Cardoso dos Santos. Quais são os cuidados com o coto umbilical? Se a queda do coto não se tiver processado antes de um recém-nascido sair da maternidade, dever-se-á fazer curativo diário, constante no seguinte: tocar com água oxigenada 10% ou álcool, tocar com mercúrio cromo metiolato, cobrir com gaze esterilizada, fixar a gaze com um esparadrapo cortado em tiras de meio centímetro de largura. Quando o coto tiver caído, deve-se ainda por alguns dias tocar o local da cicatriz umbilical com mercúrio cromo ou metiolato. Se houver formação de granuloma, pequena massa cornosa, sem epístole cobri-la, tocar com bastão de nitrato de prata diariamente até seu desaparecimento. Pode ser utilizada, na falta do bastão, solução de nitrato de prata, 3%. Quando dar o primeiro banho de imersão? O primeiro banho deve ser dado 48 horas após a queda do coto umbilical, se esta se processar sem complicações. Se a criança tiver peso baixo, no entanto, vai esperar que atinja 3 kg de peso. Quais os requisitos para o banho de imersão? Recipiente apropriado, banheiras de plástico, borracha ou metal, perfeitamente limpo, água morna e sabonete apropriado, sabonetes neutros, como por exemplo de glicerina. Lavar primeiro a cabeça da criança e em seguida após enxugá-la. Lavar o corpo envolvendo em seguida em toalha felpuda. Em que horário dar banho ao bebê? A hora do banho deverá ser recolhida e fixada de acordo com a temperatura externa. Nos meses quentes, o banho poderá ser dado indiferentemente em qualquer horário que preceda as mamadas no segundo período do dia, entre 15 e 22 horas. Nos dias frios, o horário será fixado preferencialmente nos intervalos que precedem as mamadas, de 12 ou das 15 horas, o horário mais quente do dia. Qual deve ser a temperatura do banho? O bom senso orientará qual a temperatura adequada. O adulto mergulhará o braço flexionado na água do banho, de modo que esta atinja a face de flexão do antebraço, mais sensível à temperatura, e desde que a sensação seja de agrado e conforto. O bebê também assim a sentirá. Quando se queira usar termômetro especial, a temperatura deverá estar em torno de 37 graus Celsius. Como se deve banhar o bebê? Devemos lavar primeiramente a cabeça do bebê antes de o mergulharmos na banheira. Para isso, seguramos-lo, de modo que esse tronco fique apoiado em nosso braço esquerdo. Apoiamos sua cabeça em nossa mão esquerda, formando uma forquilha com o polegar indicador na mão esquerda, sobre o qual repousará a parte mais alta do pescoço do bebê. Usamos então a mão direita para ensaboar-lhe e enxaguar-lhe a cabeça. Em seguida, colocamos o bebê como se estivesse reclinado contra o fundo da banheira e fazemos que suas costas se apoiem na curva de nosso cotovelo esquerdo, segurando firmemente com a nossa mão esquerda sua axila esquerda. Depois lavar-lhe toda a parte interior. Colocamos de bruços, usando a mesma técnica, mas segurando a axila direita. A limpeza dos olhos e ouvidos, assim como das narinas. Quando necessária, deve proceder o banho com algodão molhado em água morna e torcido. O fato de estar úmido dará à torcida do algodão
A firmeza ideal introduzimos a pequena haste torcida dentro de cada narina e da primeira porção do ouvido externo. Para cada orifício deve-se usar uma torcida especial. Para os olhos, algodão embebido em água morna ou então água boricada, se houver alguma secreção. Não usar corpos sólidos e rígidos, como os palitos, limpeza mencionada, pois o movimento brusco do bebê faria o operador perder o controle do objeto, em consequência possivelmente danosas. Que roupas deve usar o bebê? Após o banho, deverá ele usar roupas limpas, e despeito de quaisquer trocas que tenham sido feitas anteriormente. No primeiro mês, a roupa deverá constar da fralda coeiro, camisa pagã, sem mangas, camisa de mangas compridas e casaquinho. Naturalmente, deve-se levar em conta a temperatura externa da escolha do tecido utilizado, lã, linha, linho, algodão, combray, etc. Após o primeiro mês, deverá ser eliminado o coeiro e o bebê passará a usar macacão, sendo o mesmo critério de escolha dos tecidos. Dever-se-á usar calça plástica desde o início, para evitar que o bebê possa se molhar totalmente além dos limites da fralda. Esta pode ser dobrada na forma tradicional, em triângulo, ou obedecer a disposição reta, sugerida, com forro de plástico comercialmente preparado para isso. Em se tratando de meninos, deve-se usar a chamada dobra em papagaio, que dá mais liberdade aos genitais externos. Poderíamos esquematizar essa última forma como segue. Que limpeza se faz antes do primeiro banho? Antes do primeiro banho, recomenda-se limpar a criança com soluções antissépticas, como por exemplo hexaclorofeno a 3%. As partes sujas com fezes e urina poderão ser limpas com algodão embebecido em água morna. Quais os requisitos do ambiente em que a criança deve ficar? Cama ampla e arejada. Quarto arejado, se possível com face ensolarada. Quarto deve ser mantido claro, arejado, ensolarado durante o período da manhã. No período entre a mamadeira do almoço, 11 horas e a seguinte, deve ser mantido na penumbra. Voltará a ser iluminado e arejado até o fim da tarde, quando novamente voltará a semi-obscuridade. Ruído do ambiente. Deve-se manter o ruído anormais na casa, evitando-se, entretanto, conversas no quarto da criança. Em determinados horários, moderação no som de rádios e televisores, respeitando-se o repouso do recém-nascido. A criança deverá dormir sozinha ou acompanhada. Sempre que possível, a criança deverá dormir sozinha, em quarto separado, tão cedo quanto praticável. Deve-se manter acesa a luz do quarto. O quarto deve ser mantido em luz apagada, ou luz muito fraca, preferência de abajur. Que tipo de roupa deve usar? Roupas são muito pesadas e quentes no inverno, nem excessivamente leves ou finas no verão. O bom senso de adulto deverá entrar em jogo. Deve-se manter livres ou presas as mãos do recém-nascido. Deve ser mantido livres. Se notar que a criança faz movimentos, ainda que leves, de libertação, não usar faixa. Quantos e quais horários para a troca de fraldas? Normalmente, a criança deverá ser trocada nos horários das mamadas antes ou depois, passando-se então